Você já se pegou paralisada entre duas escolhas, com medo de se arrepender entre uma ou outra? Já sentiu que estava tomando uma decisão errada, mas mesmo assim não sabia qual seria a certa e você não sabe muitas vezes como escolher o melhor caminho por onde seguir no momento, principalmente de mudança, ou quando você precisa de uma forma definitiva escolher o que você vai fazer? Meu nome é Tati Bresciani, eu sou mentora de pessoas em transição de carreira e hoje eu estou aqui para trazer para vocês um conhecimento que pode te ajudar muito a tomar as decisões mais assertivas para a sua vida a partir de agora. A verdade é que não te falta inteligência, não é que te falta coisas realmente cognitivas para tomar uma decisão de uma forma mais assertiva. O que está te faltando muitas vezes é o entendimento mais amplo das situações. Mas muitas vezes a gente só tem um recorte de uma situação, porque geralmente a gente tem a necessidade de olhar o lado externo, olhar para quem está fazendo já aquilo. E aí a gente começa a nos comparar com a vida das outras pessoas, a achar que a outra pessoa está fazendo de uma forma muito melhor do que a gente faria. E aí a gente cai num lugar de medo, no lugar de insegurança, no lugar de autocomparação, e isso vai munindo cada vez mais a sua energia, vai trazendo para você cada vez mais um bloqueio, onde você, todas as vezes que tenta fazer um movimento para fazer alguma coisa diferente daquilo que você vem fazendo faz tempo, ou tomar uma decisão, por exemplo, de mudar de carreira ou de realmente iniciar um novo projeto, você não consegue, justamente porque você se sente completamente paralisada. Essa paralisia também tem um ponto muito importante. Para analisar quantas das suas decisões hoje estão pautadas naquilo que você realmente quer ou naquilo que a sociedade ou alguém disse para você. Quantas vezes a gente toma decisões pautada no que a nossa família falou que é o melhor, ou que a gente está vendo as outras pessoas fazendo, e aí quando a gente chega nesse destino que a gente acreditou que era o melhor, a gente se arrepende ou sente uma frustração ou até mesmo um vazio, justamente porque não estava alinhado com aquilo que você de fato queria. E aí eu vou trazer aqui alguns entendimentos claros e também um exercício no final que pode te ajudar bastante a tomar as decisões mais assertivas a partir de hoje. Já deve ter ouvido falar sobre a escala Hawkins. Essa escala ela consegue trazer uma definição mais ou menos de quanto que cada sentimento que você tem vibra em qual frequência e traz que tipo de ação ou resultado para a sua vida. Eu não vou me aprofundar muito na escala, mas eu quero trazer um entendimento mais ou menos por cima para que você consiga perceber que às vezes aquilo que você hoje está sentindo está impactando automaticamente naquilo que você está tendo de resultado para a sua vida de uma forma geral. Analisa aqui comigo nesse mapa. Quando você está sentindo um sentimento de vergonha, olha qual é a frequência que esse sentimento gera, que é a frequência 20. E essa frequência está muito associada à paralisia e à invisibilidade. Então, às vezes, a gente está realmente vibrando nesse sentimento de, ai meu Deus, mas se eu falar, e se eu me colocar, e se eu me expressar, né? Essa sensação de vergonha extrema. E aí, nesse sentido, ela traz esses resultados para a sua vida. Como que você faz para conseguir driblar essas sensações? Começa a sentir o seu corpo. Essas sensações, né, esses sentimentos, eles não estão ali à toa. Eles são sinalizadores. E quando você começa a sentir de fato o que está gerando esses sentimentos, você começa a entender que a raiz dele provavelmente não é algo que você está conseguindo visualizar agora. Muitas vezes a gente começa com essas sensações ali atrás, ali na infância. Então, algum momento que você falou alguma coisa para o seu pai, para sua mãe, e as pessoas deram risada de você, um momento que você se expôs na escola e a professora riu falando que não estava certo, e aí você foi criando essas camadas ao longo da sua vida e foi gerando, hoje em dia, uma sensação de se eu falar aquilo que eu penso, as pessoas vão rir de mim, então por isso eu prefiro não falar e continuar na mesma. E muitas vezes, todos os sentimentos que você hoje está tentando lidar e que você não consegue entender muito bem o porquê que você está sentindo aquilo, e que muitas vezes a gente fala até de forma desproporcional, é justamente porque a origem desse sentimento não está alinhado àquilo que você de fato está enxergando agora, aquilo que está sendo só um gatilho para você. A origem dele é muito atrás desse sentimento e dessa sensação e dessa situação que você está tendo hoje. Então, se você perceber, muitas vezes vem até de carga ancestral. A sua mãe, vamos supor, passou por alguma situação de risco muito grande. E aí hoje ela tem um medo, uma fobia muito grande de água, vamos supor. Isso vem em carga genética. Você carrega uma grande parte de carga genética que vem da sua família até 7 gerações atrás de você, ou seja, seus pais, seus avós, seus bisavós e por aí vai. E aí, muitas vezes, você não consegue entender o porquê que você tem aquele medo, porque você não teve nenhuma situação na sua vida em que efetivamente te trouxe essa situação de fobia ou alguma coisa assim, mas veio em carga genética.
Então, todas as vezes em que você estiver pensando em tomar uma decisão e que você precise ser mais assertiva com essa decisão, eu vou te passar agora um exercício que vai te ajudar muito a conseguir viabilizar e trazer isso de uma forma mais centrada. Então, todas as vezes que você precisar tomar uma decisão mais assertiva para sua vida, lembre-se, essas decisões, elas vão estar sempre pautadas em como o seu corpo vai sentir. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente quer fazer uma mudança na forma como a gente se veste. E aí a gente coloca uma roupa e vai lá e pergunta para uma amiga, você gosta? E pergunta para a mãe, aí pergunta para ti, pergunta para o parceiro. E nunca tá pronta o suficiente para simplesmente colocar a roupa, se olhar no espelho e ela decidir por ela mesma. Essas decisões que a gente quer tomar na nossa vida, né, das grandes decisões, elas vão começar a serem ajustadas desde as pequenas. Então, quando a gente está falando de autoconfiança, a gente não está falando de você tomar uma atitude de autoconfiança já gigantesca que vai mudar todo o aspecto da sua vida. Quando você percebe que você está com um desafio para tomar decisões grandiosas na sua vida, você pode parar para prestar atenção se as pequenas também não estão sendo desafios para você. Por exemplo, o simples fato de você colocar uma roupa e não se sentir confortável de usar se você não tiver a comprovação ou a aprovação das pessoas das quais estão perto de você. Ou às vezes você nem pergunta, mas se alguém comenta alguma coisa para você, por exemplo, você fez alguma coisa diferente no cabelo, você já começa a ficar toda assustada, falando, meu Deus, mas tá feio, tá ruim, e você coloca toda a sua validação na mão do outro, como se o outro tivesse a responsabilidade de tomar uma decisão por você, porque assim fica mais fácil de você conseguir seguir, né? Muitas vezes a gente dá a responsabilidade para o outro justamente porque se der errado foi o outro que decidiu por você e não você mesma. Isso é uma coisa inconsciente que a gente faz, não é consciente, né? A gente não para pensar em todo esse mecanismo que o nosso cérebro faz para proteger a gente. Mas isso é uma forma de poupar energia e de realmente você se autoproteger. Então, se você hoje está pensando em tomar decisões que sejam realmente grandiosas para a sua jornada e que vão realmente trazer mudanças, como, por exemplo, eu sigo por essa profissão, ou eu decido em fazer isso, ou eu inicio isso, começa a perceber se hoje você está tomando as decisões desde as pequenas, inclusive, o horário que você acorda e que você decide acordar, mas muitas vezes você vai lá e coloca soneca. Ou, essa semana eu inicio fazer um esporte, um exercício físico, mas aí você posterga, começa, faz 2, 3 dias e posterga. São nessas pequenas decisões que você vai precisar ajustar primeiro para depois você começar a tomar um pouco mais de confiança e até mesmo um ajuste interno energético para que você consiga seguir de uma forma mais alinhada. Eu falo muito sobre alinhamento porque o alinhamento é um processo onde você realmente precisa trazer o alinhamento do seu campo físico, mental, espiritual e energético. A gente tem a tendência a achar que só o físico e o mental tem a necessidade de trabalhar por nós, né? Então vamos lá. O físico precisa, né, o que efetivamente está fazendo as coisas, então a gente está agindo o tempo inteiro, e o mental nunca para, a gente está o tempo inteiro pensando, colocando os desafios na frente, pensando nos medos, colocando absolutamente todas as coisas negativas na frente, né, aquela mente ansiosa, e a gente nunca dá espaço para o lado sutil trabalhar, que é a parte espiritual e energética. Essa parte, quando ela está em desalinho com aquilo que você quer, às vezes você vai sentir sim uma sensação de desconexão com o seu eu. Você vai colocar na frente desejos que estão muito além do que aquilo que a sua alma realmente deseja. Então, eu quero fazer isso, mas a minha alma de verdade deseja isso, meu eu superior ou a minha parte interna está alinhada com isso que eu vou fazer? Muitas vezes não tá, e aí por isso vem essa sensação de bloqueio, de ansiedade, de muitas vezes se frustrar, inclusive, com aquilo que faz. Então é interessante você parar para prestar atenção. Todas as vezes em que você estiver tomando um caminho, né, indo para um caminho, uma decisão mesmo que você realmente precisa seguir, olha para isso, senta o seu corpo, começa a perceber como ele reage a essas decisões, se ele expande ou se ele retrai, como eu me sinto perante a esse desafio, vamos supor que ele já esteja realizado, ali no final você se projeta para essa decisão que você está tomando e veja o resultado dela, começa a visualizar, vamos supor que você está mudando a sua carreira para algo que vai te trazer mais flexibilidade, comece a sentir como é viver essa flexibilidade, seu corpo gosta disso? Se gostar, faz todo sentido tomar essa decisão. Às vezes a gente toma uma decisão de continuar no corporativo por medo,
por pressão, ou por falta de preparo, ou falta de planejamento. E aí o seu corpo retrai, isso traz muitas vezes a síndrome do burnout, que está associada à crise de pânico, ansiedade, enfim, vários outros fatores que somatizados dão esses quadros um pouco mais graves, né, psíquicos. Então, eu mesma passei por isso no momento em que eu estava em mudança, porque eu renegava, eu não queria ouvir essa parte mais sutil. E aí eu deixava para trás todas essas sensações. Antes de eu conseguir fazer uma mudança que de fato hoje realmente me traz muita prosperidade, me traz flexibilidade, eu consigo viver uma vida que faz muito sentido para mim, eu senti um desafio muito grande em escutar o meu corpo. Eu sentia um desafio muito grande de me escutar. Eu precisava muito da validação dos outros. E eu sei isso que eu tô falando, porque não só foi comigo, como também foram com muitas pessoas que passaram nesse processo que eu acompanhei. E além disso, isso é base de estudos psicológicos, também de estudos, onde a gente fala muito sobre o Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, que ele traz esse fator da pessoa tá muito firme na decisão dela, né? A gente chama de desejo ardente. E esse desejo ardente, ele tá alocado naquela sensação do que a sua alma realmente quer, o que está alinhado para você. E não é à toa que quando a gente faz esses movimentos, os resultados de fato vêm de forma grandiosa. E quando a gente está falando de resultado, a gente não está falando só de prosperidade, a gente está falando de uma vida que faz muito mais sentido, onde você realmente se sente alinhada com aquilo que você faz. Então, comece a perceber hoje, o seu corpo está sentindo como com relação ao que você está fazendo hoje. E quando você pensa em alguma mudança, e quando você pensa em alguma decisão mais assertiva, como que o seu corpo se sente se aquilo já estivesse sendo realizado? Coloque-se nessa situação, comece a visualizar como se ela já estivesse sendo realizada. E como que o seu corpo se sente? Ele se sente tranquilo ou ele se sente denso? Coloca realmente essa sensação, porque você vai começar a perceber que muitas vezes o que você está hoje fazendo não está muito bem alinhado com aquilo que de fato é para você fazer, e é por isso que você está sentindo um bloqueio muito grande em todas as áreas da sua vida. Bom, se esse vídeo te ajudou, eu te convido a curtir aqui, comentar, também enviar para aquela amiga ou para aquele amigo que está passando por esse processo, que você sente que está precisando ouvir esse tipo de recado. Quanto mais a gente passar isso para as pessoas, mais gente alinhada e realmente conectada com aquilo que faz sentido para a vida dela nós vamos ter, né? Então o nosso intuito aqui é realmente ajudar a maior parte das pessoas, chegar na maior parte das pessoas, para que todo mundo tenha realmente uma vida que faça muito sentido, tá bom? É isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada!